Oi, gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade à aula das principais patologias, agora do ouvido, iniciando por labirintite. A labirintite, gente, é um termo popular, tá? Que se refere a distúrbio do equilíbrio e da audição, onde um paciente que está com labirintite sente tontura, vertigem, um zumbido no ouvido, desequilíbrio. Ele fica tonto, então realmente fica difícil se equilibrar. E tem também outras formas de mal-estar, como enjoo, que a gente vai ver já já. Na verdade, o termo correto seria labirintopatia, que significa doença do labirinto. É uma inflamação do ouvido interno, que pode ser de origem bacteriana ou de origem viral. Geralmente ocorre como complicação da otite média. Quais são as causas virais mais comuns? Cachumba, rubéola, sarampo, gripe. Podem também ser decorrentes de lesão na cabeça, alergia ou reação a um determinado medicamento. Ela tem um início súbito da vertigem, incapacitante. Aí vem com náusea, vômito, vários graus de perda de audição e também um possível zumbido no ouvido. Em geral, o primeiro episódio ele é pior e depois as crises que esse paciente tiver vai ser menos intensa. A labirintite, gente, ele causa dor de cabeça, desequilíbrio, vertigem, tontura, enjoo, vômito, ansiedade e tensão muscular no rosto. É realmente bastante incômodo para o paciente a labirintite. A labirintite ela tem dois tipos, bacteriana e a labirintite viral. O diagnóstico é realizado através da avaliação otorrinolaringológica e seu tratamento depende do tipo da labirintite. Se for bacteriana, vai ser utilizado antibióticos, reposição de líquido e medicamentos para náusea e vômito, mas tem que ser utilizado antibiótico. E afinal, a gente não trata a doença em si, a gente trata os sintomas daquela doença, certo? Vamos agora falar sobre a impactação do cerume no ouvido. Cerume, gente, é justamente a famosa cera que a gente fala. E aí, quando ele se acumula, certo? Ele acumula de uma forma exagerada, ele acaba causando essa impactação do cerume. Normalmente, ele fica no canal externo em várias quantidades e colorações. Embora a cera não precise ser removida, essa impactação acontece ocasionalmente, onde vai gerar uma otalgia. Otalgia, gente, é dor no ouvido, uma sensação de plenitude no ouvido com ou sem perda auditiva. Pode acontecer pelo uso incorreto do cotonete. Então, tem gente que gosta de tá com alguma coceira no ouvido. Aí pega uma tampa de caneta. Aí pega uma tampa de caneta e começa a cutucar o ouvido. Então, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, porque pode desencadear uma otalgia, certo? Gerando também uma impactação do cerume. Então, realmente, até o uso do cotonete tem que ser com cuidado. A gente não pode pegar e enfiar o cotonete dentro do ouvido, não, certo? Plenitude no ouvido, gente, é quando os sons ficam de maneira abafada, como se tivesse alguma coisa tampando o ouvido do paciente. Fica a sensação como se o ouvido tivesse cheio, certo? Aí a gente diz que é plenitude auditiva, tá certo? Então, por favor, tenham cuidado com o uso do cotonete. Seborreia ou outras afecções dermatológicas que produzem a descamação da pele, que aí pode se misturar com a cera também. O tratamento é feito através da remoção, através da irrigação, tá? Aspiração ou a instrumentação. Quando o tímpano não está perfurado ou quando o ouvido externo não está inflamado, a gente faz através da irrigação. Se por acaso tiver o tímpano perfurado, a gente faz através da aspiração ou instrumentação. Quais são as condutas de enfermagem? Orientar a higiene adequada,
orientar sobre a função do cerume, estar atento a sinais de complicação, como febre, dor, otorreia ou distúrbio na audição. Aí tá aqui uma foto, gente, da impactação do cerume, pavilhão auditivo, a cera, o tímpano, certo? Para vocês terem uma noção aí. Surdez. Gente, a surdez é uma perda auditiva profunda, onde produz uma redução na percepção de som e dificulta a compreensão das palavras. Tem alguns tipos de surdez que a gente vai ver agora. A gente tem a surdez de condução, que é quando existe um bloqueio no mecanismo da transmissão do som, desde o canal auditivo externo até o interno. Isso pode ocorrer por uma impactação de cerume, por presença de objeto estranho dentro do ouvido, perfuração do tímpano, infecção do ouvido médio ou dos ossículos. Então, isso pode ocorrer a surdez de condução. A surdez nervosa é provocada por um problema no mecanismo de percepção do som, desde o ouvido interno até o cérebro. Então, já é realmente um pouco mais complicada. Pode decorrer devido a exposição repetitiva de ruídos intensos. Então, quem trabalha em locais onde tem o som que realmente traz um risco para o nosso ouvido, a gente tem que usar aqueles abafadores de sons. Isso é um dos EPIs que são necessários para esse tipo de pessoa que trabalha com ruído intenso. A surdez nervosa ela pode também ser devido a uma infecção bacteriana ou viral, como meningite e rubéola, idade superior a 60 anos, a surdez congênita, que é quando ele nasce já realmente surdo, tumores benignos, malignos, certos medicamentos como antibióticos. O diagnóstico é feito através da audiometria, que é o teste auditivo. O tratamento ele é clínico, através de medicamento, associado ao uso de aparelho auditivo, que auxilia realmente para melhorar o som e aquele paciente poder ouvir. Ou ele também pode ser cirúrgico. A prevenção é realizada com o uso de abafador de som, quando esse paciente for exposto a ruídos, vacinação contra a rubéola em caso de gestação, buscar acompanhamento de um profissional para fazer o pré-natal, e se há suspeita de surdez em criança, tem que procurar uma orientação médica. Então tá aí a gente falando um pouquinho da surdez. A otite. A otite é bem comum, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar aqui de otite. É uma infecção do ouvido. Ele pode ocorrer no ouvido externo ou médio. Então, é classificada como otite média e otite externa. Na otite externa, gente, é quando essa infecção ocorre na região da orelha e do canal auditivo externo, que pode ser causada por infecção bacteriana, fúngica, decorrente de trauma na pele do canal auditivo ou causa física, como água estagnada no canal auditivo. Então, normalmente em criança é muito comum a otite, porque às vezes num banho de piscina pode entrar água, então e pode desenvolver essa otite. Então, tem que realmente ter muito cuidado, principalmente com crianças. Pode apresentar dor no ouvido persistente, que é a otalgia, febre ocasionalmente, drenagem da secreção com odor fétido no canal auditivo. O que é que pode estar ausente na otite? O prurido no ouvido, a sensação de plenitude, tá? Que o paciente normalmente não apresenta, perda auditiva por condução, eritema e edema no canal auditivo. Então, normalmente isso aí não está presente numa otite. A avaliação diagnóstica é feita através do otoscópio, tá? Que aí é o médico que vai avaliar. O tratamento terapêutica medicamentosa, antibiótico-terapia, antifúngico, analgésico, a termoterapia, que é a terapia com água morna. Otite média. A otite média, gente, é uma infecção do ouvido médio por bactérias e vírus que ocorre no ouvido médio, provocando inflamação e obstrução. Se não for tratada, pode levar à perda da audição.
É muito comum em criança, mas pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Costuma ocorrer durante ou logo após gripes, resfriados, infecção na garganta ou infecção respiratória. Então tá aí a otite média. Essas patologias provocam obstrução, que gera uma disfunção na tuba auditiva. Com essa disfunção, os micro-organismos entram no ouvido médio através das trompas de Eustáquio, que é a tuba auditiva. O que é que pode causar? A otalgia, dor no ouvido, aliviada quando a membrana do tímpano ela se rompe, febre, otorreia em casos mais graves. Essa secreção ela pode ser profusa, purulenta e vir acompanhada de sangue. Otorreia, gente, é quando está saindo secreção do nosso ouvido, perda da audição, cefaleia, náusea, vômito, membrana timpânica eritematosa e com frequência abaulada, pode estar perfurada. O diagnóstico, a otoscopia e ou microscopia e cultura de secreção. O tratamento, ele pode ser clínico, tá? Antibiótico-terapia com descongestionante ou cirúrgico, a miringotomia e a timpanotomia, que é a incisão da membrana timpânica, para drenar o líquido seroso proveniente do ouvido médio. A meringotomia, gente, é um procedimento cirúrgico onde a gente faz uma incisão no tímpano para aliviar a pressão causada pelo excesso de fluido ou também para drenar o pus. A meringotomia geralmente é executada como um tratamento para otite média aguda que esteja realmente com a presença de secreção. Tenho aí uma fotozinha para vocês, onde tem aqui a secreção, tá? O fluido ali no ouvido, que é esse verdezinho, e a incisão que é feita para aliviar. Conduta de enfermagem: administrar os medicamentos, aplicar a termoterapia, ensinar os pacientes a não limpar o cotonete, o canal auditivo externo com cotonete, tá? O cotonete, gente, a gente só o passa no pavilhão auditivo, a gente não introduz o cotonete dentro do ouvido. Evitar natação e não permitir que a água entre na orelha quando até toma banho no chuveiro. Realizar cuidados gerais no pré e pós-operatório. Então, a gente finaliza, a explicação das patologias mais comuns do ouvido. A próxima aula a gente vai falar sobre as principais patologias da garganta. Boa tarde para vocês.